Sejam bem-vindos ao projeto Viver de Bolos Caseiros. Eu acredito que se você está aqui é porque você está pensando em trabalhar com bolos caseiros ou talvez você já trabalha e você está querendo se especializar um pouco mais e entender como é que você faz para esse negócio deslanchar. Eu trabalho com bolos caseiros há mais ou menos uns 10 anos e nesse projeto eu quero compartilhar com vocês toda a minha experiência de mercado, contar para vocês como eu transformei bolos caseiros em um negócio. Porque no começo não foi assim, gente. No começo eu fazia de tudo um pouco e eu vou contar como é que foi a construção disso, como é que eu fiz para nichar o meu negócio para bolos caseiros. Porque uma coisa que eu falo para vocês, quem faz de tudo não é reconhecido por nada. E foi exatamente quando eu tive essa sacada que eu comecei a dar direcionamento para o meu negócio e eu decidi que eu queria me tornar uma especialista em bolos caseiros, porque era com este produto que eu queria ser reconhecida no mercado. Mas antes de dar continuidade, eu quero me apresentar. Talvez você já me conheça, talvez você é minha aluna, talvez você me acompanha no Instagram ou talvez você acabou de chegar. Então, eu sou a Valéria Miranda, muito prazer, eu sou chefe confeiteira e proprietária da Dona Lu Doces, uma confeitaria especializada em bolos caseiros gourmet. E antes de ser professora aqui no digital, eu sou uma empreendedora. Eu empreendo no mercado de bolos caseiros já há 10 anos. Pois é, e como eu falei para vocês, no começo não foi muito bom. No começo foi difícil, pessoal, mas eu fui trilhando o meu caminho e através de erros e acertos eu me encontrei na confeitaria. E a confeitaria, sem dúvidas, é a minha grande paixão e foi por isso que eu insisti tanto, porque eu tive já muita vontade de desistir. As pessoas me mandam mensagem falando: nossa, Val, a confeitaria é tão difícil. E é mesmo, gente, eu entendo vocês. Eu sei que é difícil porque eu já tive muita dificuldade. E eu não vou dizer para vocês que o caminho fica mais fácil não, porque a gente tem que estar inovando o tempo inteiro. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que apesar de ser um caminho difícil, é um caminho possível. O que a gente precisa é ter uma visão de negócios, porque quando a gente começa, nós estamos muito focados em aprender uma receita. Essa é a nossa maior preocupação, né? Eu tinha essa preocupação de fazer um produto de qualidade, né? De conquistar o meu cliente através do meu produto. Só que não é só sobre isso. Por isso que eu quero trazer essa visão de negócios aqui no projeto. Então, o que nós vamos ter aqui no projeto? O projeto ele vai te dar um direcionamento. Por onde eu começo se eu quiser trabalhar com bolos caseiros? O que eu preciso para trabalhar com bolos caseiros? Ah, já entendi por onde eu começo e o que eu preciso para trabalhar com bolos caseiros. Agora, qual que é o próximo passo para eu vender e escalar as minhas vendas? Porque sem vendas, pessoal, o negócio não sobrevive. E eu já me encontrei num momento que eu quis desistir, porque eu falei, não é possível, eu estou errando em alguma coisa, né? O começo ele é muito difícil e eu acho que compartilhando aqui com vocês como que foi a minha trajetória, eu vou ajudar vocês a encurtarem o caminho, porque para eu chegar aqui foram tantos altos e baixos que se alguém tivesse me dado alguns conselhos, tivesse me dado um direcionamento, eu acho que eu não teria levado tanto tempo assim. Então eu quero contar para vocês como eu comecei a trabalhar com bolos caseiros e como eu transformei esse produto em um negócio. E como eu havia dito, no início eu fazia de tudo. Na verdade, eu tinha um foco, o meu foco era produtos para festa, né? Só que isso é tão abrangente, não é mesmo? Eu fazia bolo de festa, eu fazia docinhos, eu fazia salgados. Só que além desses produtos, que eram os produtos de festa que eu oferecia para os meus clientes, se o cliente chegasse e falasse assim, eu quero um pudim, eu fazia. Eu quero uma torta, eu fazia. Preciso de lembrancinha para o aniversário da minha filha. Opa, eu fazia também. Torta, sobremesa, fazia também. O que o cliente me pedisse, eu estava à disposição. Porque na minha cabeça, eu não podia perder venda. Então, se o cliente chegou até mim, eu tinha que fazer o que ele estava me pedindo. Só que não é assim que funciona, gente. Esse caminho, se você estiver nesse caminho, saiba que isso vai te atrapalhar muito. E sabe por quê? Eu vou te contar dos problemas que eu tinha por fazer de tudo, tá? Olha só. Primeiro problema, eu estava sempre esgotada. Eu trabalhava uma média de 12 horas por dia. E em datas comemorativas,
era 16, 17 horas de trabalho, porque eu fazia tudo sozinha. Assim como vocês, eu comecei fazendo tudo sozinha. Eu tenho uma sócia que me ajudava na parte administrativa e do atendimento, mas a produção era eu. Então eu estava sempre muito esgotada. E por que eu estava sempre muito esgotada? Porque a minha produção não tinha rotina, a minha produção era uma bagunça, porque eu fazia vários produtos, então eu não sabia por onde eu começava e por onde eu terminava. Cada dia era diferente, então um dia eu começava com bolo de festa, no outro dia eu começava com salgados porque tinha uma encomenda de salgados, no outro dia eu começava pelas massas dos docinhos porque no fim de semana ia ter uma encomenda grande de docinhos, então não tinha uma rotina a minha produção, e pelo fato de não ter uma rotina, eu não conseguia ter um planejamento. E sem planejamento, pessoal, se você não tiver um planejamento da sua produção, a sua produção vai ser bagunçada e você vai trabalhar o dobro, porque não tem produtividade, você não consegue otimizar o tempo. Então esse era o primeiro problema de fazer de tudo. Estava sempre exausta. Segundo problema, chegava no fim do mês, as contas não fechavam. Muitas vezes eu terminava no vermelho e eu tinha trabalhado pra caramba. Como assim? Como assim? Eu trabalhei tanto e tô fechando no vermelho. E sabe por que eu fechava no vermelho? Porque a minha precificação era um fiasco. Eu tinha muitos produtos no meu cardápio. Como é que você precifica tantos produtos assim? E muitas vezes nem precificação eu tinha, porque lembra que eu contei que se o cliente chegasse e pedisse um produto que estava fora do meu cardápio, eu atendia? Pois é, eu não precificava aquele produto. Eu mais ou menos fazia uma continha ali, multiplicava por 3 e dava o preço para o cliente. Ou então eu me pautava no preço da concorrência. Aí o que acontece? Você não tem gestão financeira nenhuma. Porque se você não tem precificação, a gestão financeira do seu negócio é um fiasco. Então, esse era o segundo problema. O terceiro problema era o meu estoque. Eu tinha um estoque gigante. E muitas vezes eu perdia produto, porque como eu tinha vários sabores de bolos, como eu fazia diferentes doces, como eu ficava atendendo o cliente com coisas que eu não tinha no meu cardápio, às vezes eu comprava algo para preparar uma determinada receita e depois eu não usava mais aquele ingrediente. E aí vencia. Além de ser desperdício, eu jogava dinheiro no lixo, porque toda vez que um produto vence no seu estoque, é dinheiro no lixo que você está colocando. Fora o estoque que eu tinha, que era muita coisa, né? Eu produzia vários produtos, cada produto tem um ingrediente específico, né, para ser produzido. Então eu tinha muitos ingredientes no meu estoque. E estoque parado é dinheiro parado. Então, o que acontece, né? Esses 3 problemas que eu citei aqui para vocês, que eram os problemas principais, né? Cansaço, porque a produção era uma bagunça, precificação, porque o cardápio era grande demais, eu não tinha tempo de parar para precificar os meus produtos, e terceiro, estoque. Então, cansaço, porque eu não tinha uma organização na minha produção, minha gestão financeira era um fiasco, porque eu tinha vários produtos e fazia tudo que o cliente me pedia, sem precificar antes, e o meu estoque, que era gigante, muitas vezes eu perdia produto e o meu estoque estava lá parado, empatando o meu dinheiro. Com tantos problemas assim, chegou um momento que eu tive vontade de desistir. Essa era a minha vontade, era sentar, chorar e desistir. Só que eu já tinha caminhado, fazia 2 anos que eu estava na confeitaria. E eu falei, eu preciso mudar essa situação, não dá para continuar da forma como está. E além de tudo, tinha mais um agravante. O meu foco, como eu falei para vocês, era produto para festa, né? Então, durante a semana, o movimento era parado. Meu movimento aumentava a partir de quinta-feira. Quinta-feira eu começava a ter umas encomendas de bolo de festa, aí na sexta aumentava um pouquinho e o dia que eu tinha a maior venda era no sábado. Então, as minhas encomendas de bolo de festa, né, de produtos para festa, elas se concentravam no final da semana. Durante a semana era muito tranquilo, muito parado. Por isso que eu aceitava tudo que o cliente me pedia, né? Eu aceitava qualquer pedido, porque eu queria compensar isso. Como eu não estava vendendo no início da semana, eu queria aceitar todo e qualquer pedido
para conseguir vender e manter a estrutura que eu tinha formado, porque eu montei uma loja pequenininha de 40 metros quadrados ali e eu pagava aluguel, então eu tinha que manter aquele espaço, né? Por isso que eu aceitava tantas coisas assim. Só que isso não estava funcionando, então eu tinha que dar um jeito. E aí, pensando em resolver a questão, né, do movimento que era fraco no início da semana, eu decidi começar a trabalhar com bolos caseiros. Eu falei, olha, bolos caseiros está vendendo bem. Eu peguei ali aquele boom dos bolos caseiros que teve em São Paulo, que começou a surgir casa de bolo caseiro para tudo que é esquina aqui de São Paulo, além das padarias, né, que vendia bolo caseiro. Aí eu pensei, eu vou começar a fazer bolo caseiro também, porque eu acho que bolo caseiro é um produto que eu vou conseguir vender durante a semana num café da tarde. E comecei a produzir os bolos caseiros. E para minha surpresa, bolo caseiro começou a vender muito. Eu falei, olha só, deu certo, né? Esse aqui é um produto que deu certo, começou a ter mais movimento na minha loja por causa desse produto. As pessoas passaram a comprar o bolo ali comigo. Só que beleza, eu consegui aumentar o meu movimento, comecei a trabalhar com bolos caseiros, mas o meu problema ainda não estava resolvido, né? Porque chegava no fim do mês, as contas ainda não fechavam, eu continuava exausta e o meu estoque ainda era grande demais. Então eu falei, eu tenho duas opções aqui, ou eu realmente desisto, ou eu vou buscar uma solução. E aí eu falo para vocês, quando você tem um problema, não foca no problema, foca na solução. Foi o que eu fiz, eu decidi focar na solução, porque eu já tinha trilhado um caminho e a confeitaria era uma escolha minha. Eu amo a confeitaria, eu não queria desistir disso. Então eu falei, eu vou encontrar uma solução. E aí eu parei para observar o mercado como um todo. Comecei a observar aquelas pessoas que estavam tendo sucesso na confeitaria. E eu ia até os estabelecimentos, eu comia os produtos, eu observava o movimento, eu acompanhava aquela pessoa. E eu notei algo em comum entre essas pessoas. Eu notei que elas eram reconhecidas por um produto principal. E aí eu olhei para o meu negócio e eu falei, eu não sou reconhecida por nada, porque eu faço de tudo. A pessoa vem aqui, ela encontra de tudo. Então eu falei, eu acho que eu tenho que ser reconhecida por um produto. E foi aí que eu comecei a fazer a análise do meu negócio. Então eu comecei a analisar todos os produtos que eu tinha no meu cardápio para identificar qual produto eu iria escolher para me especializar e me tornar referência naquele produto. Assim como aquelas outras pessoas que estavam tendo sucesso fizeram, elas eram referência em um determinado produto. Então eu comecei a analisar todos os produtos. E aí primeiro eu fui olhar para quem? Para o bolo de festa, porque o bolo de festa era um bolo que eu gostava de fazer. Mas é um bolo que tem muitos processos, né? Então, quando você vai produzir um bolo de festa, você tem que fazer o recheio, você tem que fazer a massa, você tem que montar o bolo, você tem que fazer a decoração. E além de tudo, tem todo o atendimento personalizado com o cliente que vai pedir o bolo. Cada bolo de festa é um bolo de festa, não é tudo igual, né? Aí eu parei para olhar esse produto. Só que ele tinha muitos processos. Eu levava pelo menos uns 3 dias para preparar. E além de tudo, ele só vendia no final da semana, né? Sexta e sábado eram os dias de maiores vendas. Eu falei, não, eu não posso escolher esse produto como produto principal, porque eu preciso vender todos os dias e eu preciso de um produto mais simplificado, porque eu estava exausta e eu queria contratar alguém para me ajudar na cozinha. Só que se fosse um produto muito complexo de ser produzido, eu ia ter dificuldade de treinar essa pessoa para trabalhar para mim. E eu precisava de fato me afastar um pouquinho da cozinha para conseguir pensar nas outras coisas que o meu negócio demandava, como a precificação. Eu só ia conseguir fazer uma precificação, né, de todos aqueles produtos se eu tivesse um tempo. Então eu falei, qual que é o produto que tem o processo mais simplificado? Aí veio os bolos caseiros. Então, eu falei, olha, com esse produto aqui eu consigo organizar melhor a minha produção. Eu sei por onde eu começo e eu sei por onde eu termino. Eu consigo criar processos para treinar essas pessoas que eu quero que trabalhem comigo. Então, eu comecei a analisar o bolo caseiro. E aí, sabe o que eu percebi quando eu fiz um comparativo do bolo caseiro e do bolo de festa?
que o bolo caseiro, apesar de ter um ticket médio menor em relação a um bolo de festa, então um bolo de festa você vai vender a R$100 o quilo. Um bolo caseiro, né, depende aí do bolo caseiro, mas vamos falar de um bolo caseiro básico para o café. Você vai vender em torno de R$20, R$25 um bolo básico para o café. Aí quando você olha essa discrepância de preço, né, de venda, você fala assim, é melhor trabalhar com bolo de festa, porque esse daqui, né, esse daqui eu vendo a um valor maior. Só que esse bolo de festa demanda muito mais processos para ser produzido. E você não consegue escalar a produção desse produto porque é muito personalizado. Então, quem trabalha com bolo de festa geralmente tem um ateliê, é um serviço muito personalizado. Só que eu tinha aberto uma porta, eu precisava vender todos os dias e tinha que vender em escala. Então, analisando esse ponto, o bolo caseiro se tornava muito mais interessante, porque era um bolo que eu conseguia produzir em escala. Um bolo de festa, eu levava quase 3 dias para preparar, né? Juntando todo o processo de produção de massa, recheio e decoração. Um bolo caseiro não, com 1 hora eu entregava facilmente a produção de 20 bolos caseiros. Então, quando eu percebi isso, eu notei que o bolo caseiro era um produto com muito potencial, porque eu ia conseguir escalar essas vendas. Era só eu ter foco e divulgar muito bem o meu produto. E aqui vem o segundo ponto, divulgação. Sem divulgação, não tem vendas. Então, depois de fazer toda essa análise, eu decidi que eu iria me especializar em bolos caseiros. E aí eu comecei a pensar de que forma eu poderia apresentar esse bolo, além do bolo básico para o café, porque eu queria aumentar o ticket médio desse produto. Então um bolo caseiro básico era R$20, mas eu queria ter um bolo caseiro que eu pudesse vender a 50, 60, 70 reais, por que não? Então eu comecei a pensar que se eu fizesse uma apresentação diferenciada, eu ia conseguir me destacar da concorrência que estava ali fazendo o básico. E o básico, pessoal, ele vende bem, tá? Ele vende bem, só que todo mundo faz, então cai no lugar comum. E eu queria ter destaque. Só que para ter destaque, a gente tem que ter diferenciação. E foi aí que eu comecei a criar diferentes apresentações de bolos. O primeiro passo foi ver quais são as formas que tinha no mercado. Depois pensar em como eu faria uma decoração desse bolo caseiro, como seria a decoração desse bolo caseiro. E aí eu comecei a fazer alguns testes e o pessoal gostou, os meus clientes gostaram, aprovaram e começou a vender muito bem o bolo caseiro gourmet. E foi aí que eu percebi o potencial desse produto. Resumindo, pessoal, eu me encontrei na confeitaria através dos bolos caseiros. E olha, foi um rolê, viu? Não foi fácil chegar até aqui. Eu resumi a história para vocês, não foi tão simplificado assim quanto parece. Foi um processo para eu poder fazer toda essa análise e conseguir enxergar tudo isso que eu falei aqui para vocês. Mas uma vez que eu tive essa clareza, eu passei a direcionar todo o meu negócio, toda a estratégia do meu negócio para os bolos caseiros. E eu falei, eu vou me tornar referência com este produto. E foi o que aconteceu. Então as pessoas passaram a me reconhecer por bolos caseiros. Muitas pessoas vinham de lugares distantes para comprar comigo. Falavam que tinham comido na casa de alguém, que tinham me visto no Instagram, iam até a minha loja para comprar o meu bolo. E eu comecei a fazer um trabalho de divulgação para começar a aumentar essa notoriedade que eu estava tendo com bolos caseiros. E esse é um ponto muito importante. A divulgação ela foi fundamental para o meu crescimento. Eu só cresci na confeitaria com bolos caseiros porque eu comecei a fazer um trabalho de divulgação forte. E aqui a gente vai falar sobre divulgação também. Então, hoje, se você tá aqui, é porque você tem vontade de trabalhar com bolos caseiros e eu quero que você passe a olhar esse produto com outros olhos, porque ele tem muito potencial. E que ele não é um produto coadjuvante, ele é o produto principal. Você pode trabalhar com bolos caseiros de diversas formas. Tem várias possibilidades para você trabalhar com bolo caseiro. Hoje eu trabalho com bolo caseiro do básico ao gourmet. Por isso que o meu curso tem esse nome, porque nesse curso eu entrego todas as receitas que eu comercializo no meu negócio. E eu criei diferentes categorias de bolos caseiros. Então eu tenho o bolo caseiro básico tradicional para o café, mas eu tenho ali o bolo vulcão, o bolo piscina, o bolo charlotte, o bolo charlotinho, o
com o mini caseirinho porque eu trabalho com bolo caseiro em diferentes frentes. Então, se a pessoa quer um bolo caseiro básico para o café, ela encontra. Se ela quer um bolo caseiro para cantar parabéns, ela encontra também. Se ela quer um bolo caseiro para lembrancinha, ela também vai achar. Se ela quer comer um bolo caseiro com uma cobertura deliciosa depois do almoço, ela vai encontrar no meu delivery o mini caseirinho. Então eu criei diferentes categorias para conseguir oferecer o bolo caseiro em diferentes momentos. Essa foi a minha grande sacada. Eu falei, eu não quero vender bolo caseiro só para o café. Eu vou vender o bolo caseiro em outros momentos também, e o bolo caseiro ele vai se tornar o produto principal na mesa do meu cliente. E eu trabalho com diferentes tipos de bolos caseiros, mas você que está começando, você pode começar com o básico e ir crescendo aos poucos, conforme você sentir que a sua demanda está aumentando, que você está formando uma clientela, você pode trazer um bolo diferente no seu cardápio como novidade, e aos pouquinhos você vai se consolidando nesse mercado. E no projeto Viver de Bolos Caseiros eu vou te dar um direcionamento. Eu vou falar, olha, você pode começar por aqui, você precisa disso para começar. Bolos caseiros dá para trabalhar com isso, isso e isso. Você precisa fazer tudo? Não. Escolhe algo para começar. Vai aos pouquinhos. E nesse projeto eu quero dar um direcionamento para você que está iniciando. Eu vou te mostrar que não precisa de muita coisa para começar a trabalhar com bolos caseiros. Dá para começar aí da sua casa, e eu vou mostrar também os próximos passos. Beleza, depois que eu entendi o que eu preciso para começar, como eu começo, que eu escolhi ali quais são os bolos caseiros que eu quero trabalhar, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a divulgação. E depois da divulgação, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar numa meta de vendas. Quanto que eu quero faturar com bolos caseiros no final do mês? Porque aqui a gente está falando que nós vamos transformar bolos caseiros em um negócio. Então não é só sobre receitas, pessoal. Fica comigo até o final desse projeto, que no final desse projeto vocês vão ter uma outra visão dos bolos caseiros.